Pessoal, tudo bem? Então, a pedido de alguns alunos, eu estou gravando esse vídeo relacionado ao cálculo da área, tá? Do triângulo, do retângulo e do quadrado. Às vezes a gente foi acostumado no início, né, com os vídeos, com as explicações que vocês podiam recorrer a elas, e aí, como esse é um conteúdo mais complicadinho, porque envolve fórmula, eu tô fazendo esse vídeo para ajudar vocês, tá? O que acontece? Quando a gente trabalha com o cálculo da área, a gente tem que estar sempre relacionado com a fórmula. Por quê? Porque para descobrir a área de uma figura geométrica, eu preciso da fórmula, tá? Como é que é a estrutura? Então, conforme a gente vem trabalhando. Quando eu trabalho com a área do triângulo, primeiro que a gente tem que identificar as partes dele, né? O que é base, o que é altura e o que são lados, tá? Quando a gente trabalha com a área, a gente não vai precisar dos lados, porque o lado a gente vai calcular lá no perímetro, quando a gente tem que calcular o contorno dessa figura, certo? Então, por isso que aqui eu não coloquei o lado, tá? Muito bem. Quando a gente vai calcular a área do triângulo, qual que é a fórmula? Área, o A que representa a área, base, que é essa medida aqui, vezes a altura, que a gente já conversou, que é representado pela letra H, dividido por 2, certo? Então, eu vou botar uma base aqui bem, valorzinho baixo, pra gente calcular rapidinho. A base é 10, a altura é 2, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir as letras pelo valor que elas correspondem. O exercício me diz aqui, nesse caso, que a base vale 10 centímetros, por exemplo. Aqui a gente vai botar essa unidade de medida 10 centímetros, tá? Então, como é que eu vou... E a altura é 2. Lembrando que a altura é sempre representada pela letra H, porque o A é de área na geometria, tá? Então, a gente vai copiar a mesma fórmula, tá? Área igual a base, o valor da base que é 10, vezes o valor da altura, que é 2. E o resultado dessa multiplicação eu vou dividir por 2. Por partes, tá, pessoal? Com calma. Não atropelem os processos, porque pode dar confusão. Vou calcular 10 vezes 2 vai ser 20. E esse resultado eu vou dividir por 2. Aí, no final, 20 dividido por 2, 10 centímetros. Significa que a área desse triângulo equivale a 10 centímetros nessa estrutura aqui, tá? A única fórmula que a gente divide por 2 é aqui nesse caso, ok? Muito bem. Partindo para o cálculo da área do retângulo, que é essa figura geométrica aqui. Ela tem uma base diferente da altura, ela não tem lados iguais, como no quadrado, tá? Qual que é a fórmula do retângulo? A gente vai também aplicar com o A igual a base vezes a altura, lembrando que a altura é representada pela letra H, tá? Vou colocar aqui também. Aqui vai ser 7 e aqui vai ser 3 centímetros, tá? Eu vou substituir as letras pelo valor de cada valor que tem aqui no exercício, na atividade, enfim. Então, área é igual a base é 7 centímetros vezes a altura, que é 3. Área igual 21 centímetros. Significa que a área desse retângulo é 21 centímetros, tá? Façam esse processo aqui, ó, base vezes altura, depois substitui, ocupem as linhas, visualizem o que vocês estão fazendo. Claro que aqui eu botei números bem baixinhos, mas vocês sabem, a gente tá trabalhando com número decimal, número com vírgula, tem que contar a quantidade de casas, né? A gente tá trabalhando na multiplicação. E aí, quando a gente multiplica um número, toda a atenção é pouca, né? Porque se erra uma multiplicação, a gente erra todo o cálculo, certo? Então, área igual base vezes altura, que é a fórmula do cálculo da área do retângulo. E no quadrado, então, a gente tem o lado vezes o lado, que a fórmula é área igual lado vezes o lado, tá? Mesma coisa, coloquem essas letras. Eu sempre vou informar, como eu falei, eu sempre vou informar para vocês o valor de cada lado, o valor da base, o valor da altura, tá? No caso aqui, esse lado, por exemplo, vai ser 6 centímetros, e aí, porque é um quadrado, eles têm lados iguais, né? Então, todos os lados têm a mesma medida. E vou fazer o cálculo.
6 de um lado vezes 6 do outro, e a área é igual a 36 centímetros, certo? Isso aqui para a área das figuras, tá? Que eu acho que era o que vocês tinham mais dúvida. Quanto ao perímetro, tá? Por exemplo, o perímetro a gente tem que relacionar, vou colocar aqui, ele é a soma de todos os lados, tá? Então, no perímetro, a gente não tem fórmula, ao contrário da área que tem a fórmula, no perímetro não tem. Por quê? Porque eu tenho que contornar toda a figura geométrica aqui para calcular o lado, tá? Para isso, para a gente fazer aqui, não era minha ideia colocar o perímetro, mas eu já vou dar uma ajuda aqui, tá? Vou usar essas mesmas figuras aqui. E para isso, eu vou dar 2 lados, porque eu vou precisar de 2 lados no triângulo, tá? Então, aqui vai ser 8 e aqui vai ser 8. Eles são triângulos com esses 2 lados iguais e a base é um pouquinho maior, tá? Tem triângulo com todos os lados iguais, sim, e vocês vão ver isso quando eu informar, né? A base for o mesmo valor do lado e o outro lado também. Então, ao calcularmos, sabendo que o perímetro é a soma de todos os lados, eu vou reproduzir esse triângulo aqui, sem régua, vocês me perdoem. Mas assim, ó, eu sei que aqui é 10 centímetros, porque isso aqui é a base. O lado é 8 e aqui é 8. Sendo que ele é a soma de todos os lados, o que eu tenho que fazer? Somar 10 mais 8 e mais 8. Eu oriento vocês na hora da prova, riscar o que vocês já colocaram, porque não vai estar colocado assim na prova. A gente está acostumado a eu dar o desenho para vocês, e daí aqui do lado tá escrito medida do lado, medida da base, né, medida da altura. Então, vocês têm que saber o que é lado e o que é altura, tá? Então, assim, o perímetro é representado pela letra P, então a gente vai somar 10 mais 8 mais 8, tá? 10, no caso aqui 8 mais 8 é 16, e agora eu vou somar 10 mais 16, 26, ou seja, eu somei todos os lados aqui, vai dar 26 centímetros, tá? Esse é o perímetro do triângulo, é isso, vocês vejam que vocês não usam a medida da altura, tá? Porque como é o contorno, a gente não vai usar a altura. Vou virar a folha aqui, a gente vai fazer o cálculo, acho que dá para aproveitar aqui, do retângulo, tá? Eu vou usar as mesmas medidas. A base aqui é 7 e a altura aqui é 3, tá? Atenção, tem muita gente fazendo o que no cálculo do perímetro? 7 mais 3. Tá, mas observem o que é o 7 e o que é o 3. É uma parte da figura. Lembrem que essa medida aqui é exatamente igual a essa, então aqui automaticamente vai ser 7, e que essa medida aqui é exatamente igual a essa. Então, olhem só tudo que eu tenho que somar. 7 mais 3 mais 7 mais 3, tá? Aqui dá para fazer de duas formas. Eu somar 7 mais 7, 7 mais 7, que vai dar 14, 3 mais 3, que vai dar 6, e somar 14 mais 6, que vai dar 20. Entenderam? Então, uma dica que eu dou, façam uns traços, ó, para contar, tipo, risquem para saber que vocês já trabalharam com essa medida, tá? E aqui na medida do lado, ó, do quadrado, vou tentar espremer aqui pra gente não precisar virar folha, tá? A medida do quadrado, então, o perímetro é a soma de todos os lados. Como esses 4 lados são iguais, ou seja, eles têm a mesma medida, 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros e 6, eu posso fazer perímetro igual 6 vezes 4. Perímetro igual a 24, ou posso somar todos os lados, certo? Então, retomando, cálculo da área, fórmula, tá? Eu sempre tenho que ter essa estrutura, e se acostumem nos exercícios a fazer isso aqui para visualizar o que vocês estão fazendo, tá? Perímetro, soma de todos os lados, eu tenho que contornar toda a figura, não tenho fórmula, mas tenho que fazer o contorno dela para saber o perímetro. Perímetro representado pela letra P, ó, perímetro, e a área pela letra A. Feito carreto, gurizada? Beijo, qualquer coisa a gente se fala.